três coisas presentes na pregação e na vida do pregador. Vamos estudar neste momento a respeito dessas três coisas e eu convido você, fique até o final desse vídeo e no finalzinho nós estaremos falando também a respeito de três tipos de voz que a Bíblia fala e que nós precisamos ter o discernimento de três tipos de voz que a Bíblia menciona. Fique comigo até o final e será bênçãos na tua vida, em nome de Jesus. Então essas três coisas que estão ligadas, estão interligadas na vida do pregador, do pastor, do obreiro, do líder. E essas três coisas nós precisamos ter o discernimento. Por quê? Porque se eu não tiver discernimento e discernir essas três coisas, eu vou acabar causando confusão, como nós temos visto por aí nas redes sociais. É claro que você pode já ter ouvido de profecias, de revelações que nunca se cumpriu. Então a bagunça espiritual que está acontecendo aí é por causa de as pessoas não discernirem esses três tipos de coisas. E no final estaremos falando a respeito dos três tipos de voz. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Então fique comigo. Então, meu irmão, Paulo fala que nós precisamos discernir essas três coisas que estão interligadas em nossa pregação e nossa mensagem. E quando assim nós o fizermos, Paulo vai falar que esse homem, esta mulher que consegue discernir, Paulo vai falar que ele tem uma maturidade espiritual e emocional. Todo pregador, todo pastor, todo obreiro que se preza, ele precisa ser maduro. Ele precisa ter maturidade. Para quê? Para discernir esses três tipos de sentidos, ou esses três tipos de dons, como você queira chamar. O primeiro, que está interligado em nossas mensagens, é a fé. E a fé aqui, ela precisa sim estar ligada em nós. E a fé, ela vai nos fazer entender o propósito de Deus no sermão, na mensagem. Para que eu possa pregar e você entender a minha mensagem, eu preciso crer. Se eu não crer naquilo que eu estou falando, dificilmente você que está me ouvindo vai crer. Só que aqui eu preciso aprender com a Bíblia que esta fé é uma fé que ela opera de uma forma tão especial. E toda a Bíblia, para que eu pregue a palavra de Deus, para que eu ensine a palavra de Deus, eu preciso acreditar que ela para mim, a palavra de Deus para mim, ela é soberana. Eu tenho que crer nisso, que a palavra é soberana. Que não importa o pastor, o pregador, o doutor, o apóstolo que vier, ele não é maior do que a palavra. Eu preciso crer nisso. Então, para você pregador, para você obreiro, você precisa crer na palavra, crer nas escrituras. Jesus disse: erra o homem por não conhecer as escrituras. Então você precisa ter fé, você precisa acreditar que a palavra é soberana. O segundo item aqui é a razão. Todo pregador tem dentro de si a fé. E o segundo ponto é a razão. O que é a razão? Romanos 12:1. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que Paulo está falando sobre o culto racional? O que é o culto racional? Um culto racional é um culto com a tua razão. Você sabe o que está fazendo. E aí eu preciso que você aprenda que o Espírito Santo, por mais derramado que ele seja na igreja, ele não rouba a razão de ninguém. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele não rouba a tua consciência. Por exemplo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu saí daqui e fui para lá e nem sei o que estou fazendo lá. Não. Isso se chama possessão demoníaca. Sim, quando há uma possessão demoníaca, o diabo, os demônios roubam a razão. Por isso que eu preciso aprender que por mais que Deus derrame o seu poder, eu estou ciente. Eu estou ciente que Ele está me usando. Eu sei para qual é a finalidade que Ele está me usando. Ou seja, é o nosso culto racional. É por isso que Paulo diz que quando nós ajuntarmos na igreja, não tem salmo, não tem profecia, não tem revelação. E tudo a igreja está fazendo porque ela está na sua razão. Ela sabe o que está fazendo. É por isso que o culto é importante. E é por isso que nós precisamos sim entender que nós cultuamos a Deus com a nossa razão. É por isso que muitas pessoas têm perdido, meus irmãos, têm perdido o entendimento
da palavra que Paulo está nos ensinando aqui, muitos têm perdido esta questão do culto racional. Por isso nós vemos profecias, nós vemos revelações que nunca se cumprem, pessoas que caem, pessoas que levantam, pessoas que fazem tantas coisas e depois vão dizer: eu não sei nem o que eu fiz, eu cultuei a Deus, eu nem sei o que aconteceu no culto. Meu irmão, o Espírito Santo não se manifesta desta maneira, porque eu cultuo a Deus com a minha razão. Deus não vai me roubar a razão. E o terceiro passo que está interligado aqui é a emoção. O que é emoção? Eu preciso entender. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 1 Coríntios capítulo 14, o versículo de número 32. Paulo diz: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Espera lá, mas qual é o espírito? O meu espírito, o teu espírito. A Bíblia diz que somos feitos corpo, alma e espírito, assim como Deus trino, assim como Deus, como nosso Deus, nós também temos três partes: corpo, alma e espírito. E é aqui que eu preciso entender que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, não o Espírito Santo. O meu espírito é sujeito a mim, sim. O meu espírito sim, nunca o Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é Deus, então ele não é submisso a homem nenhum. E aí eu preciso entender, são essas três coisas que estão na vida do pregador. E aqui, para fechar, e para que você entenda, eu vou lhe dizer por que existem profecias que nunca se cumprem, por que existem profetas que falam no nome de Deus, que falam o que Deus falou, que falam o que Deus mostrou, mas essas profecias nunca se cumprem. Sabe por quê? Porque estão se deixando levar pela emoção. Estão se deixando levar pela emoção. O meu espírito pode ser envolvido com as minhas emoções ou com os meus sentimentos. Por exemplo, eu posso olhar para alguém chorando, por exemplo, e eu ter misericórdia daquela pessoa, compaixão daquela pessoa. E aí eu posso sim, se eu não tiver discernimento e maturidade, eu posso chegar e querer abençoar aquela pessoa e falar para aquela pessoa que Deus me mostrou, ou que Deus vai fazer algo na vida daquela pessoa ali, porque eu estou envolvido com a minha emoção. E é aqui que mora o grande perigo, meu irmão, quando as profecias, como eu acabei de dizer, que nunca se cumprem. Quantos, e nós vimos aí, alguns dias atrás, pastor Ezequias Silva, que disse que iria acontecer tantas coisas que Deus mostrou que iria acontecer. Porque a questão do equilíbrio e da maturidade não tem a ver com idade, não tem a ver com cabelo branco, não tem a ver. Eu preciso ter maturidade. E como que eu vou adquirir maturidade, pastor? Quando eu leio a Bíblia, quando eu congrego, quando eu ouço meu pastor, quando eu participo da escola dominical, quando eu participo de culto e ensino, eu vou ter maturidade. Por que as pessoas estão com medo dessas profecias? Porque não lê a Bíblia. São pessoas envolvidas, pessoas, homens e mulheres que estão à frente de trabalho, à frente de igreja, mas que infelizmente não são maduros emocionalmente, se deixam ser levados pela emoção. E essas três coisas, a fé, a razão e a emoção, elas estão interligadas dentro de qualquer homem, qualquer mulher. Não tem como tirar, não tem como arrancar, mas tem como sim nós administrarmos isso. É por isso, meu irmão, eu te deixo um conselho aqui. Se Deus não falou, se você não tem discernimento do que é, se você não consegue discernir se foi Deus que te falou alguma coisa, não diga que foi Deus, não diga. Se você não tem certeza, não diga. Nós já vamos entender os três tipos de vozes. Se não foi. E outra coisa, meu irmão, pelo fato de acontecer agora um tempo atrás, como eu acabei de dizer nessa semana ainda, a questão do pastor que disse que ia acontecer e não aconteceu, aqui é um erro e é um equívoco. Sim, ele se deixou ser levado pela emoção, mas o que ele tem que fazer? Qual era o passo a ser feito? Não cumpriu, não aconteceu. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que é madura, que tem maturidade, faria o quê? Qual era a minha obrigação, por exemplo, se eu profetizei, se eu disse que ia acontecer e não aconteceu, porque eu posso ser levado pela emoção? Qual é a minha atitude como pastor, como homem de Deus? Eu dizer, olha, eu falei porque eu não tive discernimento da voz de Deus. Eu falei que ia acontecer, mas não foi Deus que falhou, foi eu que falhei. Era o mínimo que esse homem deveria fazer. Por quê, meu irmão?
Não só por causa de nós cristãos, mas por causa do mundo que está olhando para nós. E aí alguém vai dizer, vai querer justificar. E a Bíblia nos dá os respaldo para dizer que nós devemos julgar as profecias. E julgar as profecias não é só profecia. Porque um homem que é ousado e fala que vai acontecer e não acontece, este homem, ele vai passar pelo crivo da palavra. A profecia vai passar pelo crivo da palavra. E se a palavra dele não cumprir, ele vai continuar sendo homem de Deus, como eu ouvi um pastor aí falando que ele vai continuar sendo homem de Deus? Se ele não se retratar, se esta pessoa em si, se eu, ou se alguém que profetizou e falou que ia acontecer, que Deus falou que ia acontecer e não aconteceu, se ele não se retratar, ele não continua sendo homem de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que a mentira tem um pai e não é Deus. Eu posso falhar, você pode falhar, só que nós precisamos ser maduros espiritualmente para reconhecer a nossa falha, porque é aí que realmente nós podemos dizer, este é o homem de Deus. Lembra de Davi? Lembra quando Davi pecou? O que ele fez? Ele olhou para a mulher, ele trouxe ela, deitou-se com ela, engravidou ela. Esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele viu que ele cometeu aquele pecado, ele tentou esconder. A Bíblia diz que ele mandou chamar o marido da mulher para tentar encobrir o pecado dele. Ou seja, é o que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Foi só piorando o negócio. Trouxe o homem se recusou a voltar para casa, e ele manda nas mãos daquele homem Urias, manda uma carta pelas mãos dele mesmo, para levar para o seu general de guerra, dizendo: coloque Urias na frente da batalha, para que ele morra. Olha o homem segundo o coração de Deus fazendo tanta coisa errada. Só que depois de um tempo, que tudo isso aconteceu, vê o profeta Natan, e olha para Davi, e lhe conta uma parábola, uma história. E o que Davi fez? Davi se arrependeu, e Deus perdoa Davi. Não importa qual é o erro que o homem de Deus, a mulher de Deus tenha cometido, porque nós esquecemos a história deles. Nós temos essa herança, nós esquecemos do que, por mais que a pessoa é homem de Deus, mulher de Deus, quando ele peca, quando ele erra, nós esquecemos que ele fez tanto para Deus e nós o acusamos. Só que aí que eu entro a questão, que este homem de Deus, eu e você, estamos vulneráveis ao erro, porém eu e você temos que ter maturidade de dizer: eu pequei, eu errei. Aí sim se comprova que ele é homem de Deus e que ele é mulher de Deus. Ah, pastor, mas se a pessoa não reconhecer, aí, meu amigo, aí é o que a Bíblia diz, nós podemos julgar sim as profecias, e também aí não vamos julgar a pessoa em si, porque aquele que confessa e deixa, diz a Bíblia sobre o pecado, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E sim, falar que Deus falou, sem Deus ter falado, sim, se torna o quê? Um pecado. Para nós entendermos e fecharmos esta palavra, então existem 3 tipos de coisas presentes numa pregação, que não tem como você tirar elas: a fé, a razão e a emoção. Eu tenho que ter, não posso tirar elas de mim, mas eu tenho que ter um equilíbrio. Eu preciso estar maduro espiritualmente para saber discernir isso. É por isso que Paulo disse que nós não podemos agora ser meninos. Nós não podemos ser meninos. Nós temos que ser maduros. Ah, quer dizer que eu vou me tornar frio? Não. Eu posso ser pentecostal, mas saber discernir quando é Deus e quando não é. Então vamos lá. 3 tipos de voz que a Bíblia fala. A Bíblia fala que existe a voz do Espírito Santo, existe a voz da mente, ou seja, a voz do meu espírito, e existe a voz de Satanás. Eu preciso ter discernimento dessas 3 vozes, para que eu não venha dizer: Deus me revelou. Porque se Deus falou, Números 22, salvo engano, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Deus falou, vai cumprir. Chova ou faça sol, vai cumprir. E aí, meus irmãos, eu preciso discernir entre a voz do Espírito Santo, a minha voz, ou a voz da minha mente, da minha consciência, e a voz de Satanás. Mas como pastor que eu consigo entender e discernir estas vozes? Aonde que a Bíblia fala que tem esses 3 tipos de voz? Eu poderia citar para você vários versículos da Bíblia. Por exemplo, no Jardim do Éden, a Bíblia diz que a voz da serpente, a serpente foi usada para enganar Eva, e a Eva ouviu a voz da serpente, a voz de Satanás.
E a Bíblia diz que no virar da tarde, o Senhor desceu no Éden, e a voz do Senhor soou no jardim, e perguntou: Adão, onde estás? E ele disse: eu escondi porque estava nu. Então nós podemos citar vários tipos, e eu quero deixar aqui para você rapidamente esses 3 tipos de vozes. Primeiro, a voz de Satanás. E aí nós precisamos ter entendimento bíblico para discernir quando é o diabo falando. Por exemplo, no capítulo 16, o versículo também 16, de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, estava na sua viagem missionária. De repente uma moça estava o seguindo, dizendo: estes homens são homens de Deus, estes homens são homens do Deus Altíssimo. Paulo ficou perturbado com aquela voz, e ele olhou para ela e disse: demônio, sai da vida dela. E a Bíblia diz que ela foi liberta. Aquela voz daquela mulher estava sendo usada por Satanás, por mais que estava falando coisas boas para ele, mas toda a verdade que vem de Satanás, para nós não presta. Então era a voz do inimigo ali, e ele precisou discernir que era a voz do diabo, porque senão, se fosse os pregadores de hoje, eles iriam deixar, porque estava glorificando o nome deles. Mas Paulo tinha discernimento, Paulo tinha maturidade espiritual e sabia discernir. E aí a gente vai ouvir agora a voz do Espírito Santo. Lucas 2:25 diz que um homem chamado Simeão, que estava no templo, servindo a Deus no templo, e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria enquanto seus braços não pegassem em seus braços o Filho do Deus Altíssimo. Foi-lhe revelado pelo Espírito, ou seja, até ali em Lucas 2:25 não há o derramamento do Espírito, mas o Espírito Santo revelou a Simeão, e ele discerniu entre a voz de Deus. E o que eu acabei de dizer, quando é Deus, se cumpre. O Simeão estava velhinho já, só que ele estava firme na promessa. Por quê? Quem prometeu? Foi o homem? Quem prometeu? Foi o diabo? Não, quem prometeu foi Deus. E quando Deus promete, eu nunca vi Deus falhar. Quando Deus fala, eu nunca vi Deus não fazer cumprir a palavra dele, se nós andarmos na sua presença e fazermos sua vontade. E a terceira voz aqui é a voz da nossa consciência, ou pode também ser considerada a voz da nossa mente, ou a voz do nosso próprio espírito. Como eu falei no início, quando eu olho para alguém, eu sinto misericórdia dele, e aí eu me deixo ser levado pela emoção, e aquela emoção, ela domina o meu espírito. E se eu não ter discernimento espiritual, eu vou dizer que Deus está me mostrando que Deus vai fazer e Deus não vai fazer. Como que eu vejo isso? 1 Reis 13, na história de Jeroboão, quando o profeta entrou lá no templo e profetizou dizendo que o altar ia rachar e que Deus iria castigar aquelas pessoas. Lembra que o rei Jeroboão estendeu a mão e disse: pega o profeta, e a mão dele ficou travada? O profeta, depois do rei se arrepender, orou e a mão dele foi restaurada. E o rei disse: vamos lá para minha casa, eu vou te dar alimento, eu vou te dar comida. E ele disse: não, porque Deus me deu uma ordem. Qual era a ordem de Deus? Não coma nada na cidade, não beba água e não coma nada. E assim o profeta saiu. Quando o profeta saiu, a Bíblia diz que chegaram alguns moços na casa de um profeta velho, e chegaram lá e disseram o que tinha acontecido. E o profeta velho disse: para onde ele foi? Foi por este caminho. Ele pegou um jumento e ele foi seguindo aquele profeta que havia profetizado contra o altar de Jeroboão. E no meio do caminho, o profeta velho encontrou o profeta novo e disse ao profeta: vamos para minha casa e vamos comer pão e beber água. E ele disse: não, Deus disse para mim não comer nada nessa cidade. Aí o profeta velho disse o que para ele? Entra, eu também sou profeta de Deus, e Deus me mandou chegar ao teu encontro e te levar para comer pão e beber água na minha casa. Eu também sou profeta. Você está entendendo? Aqui não é uma voz maligna, aqui não é o diabo usando aquele profeta velho, aqui não é o Espírito Santo usando, é a voz da própria consciência, é a voz das emoções dele, do espírito dele. E o que diz a Bíblia? Se você continuar lendo 1 Reis 13, que o profeta novo foi com aquele profeta velho, comeu e bebeu. Quando ele comeu e bebeu, aí o Espírito do Senhor entrou no profeta velho e disse: porque me desobedeceste, o teu cadáver
ficará à beira da estrada e não vai ser sepultado no sepulcro dos seus pais. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Muitas pessoas são levadas pela emoção e não sabem discernir quando é Deus e quando não é. Mas eu convido você, meu irmão, e eu te dou a solução para tudo isso. Qual é a solução, pastor? Leia a Bíblia. A igreja de hoje tem negligenciado a Bíblia. Meus irmãos, eu nunca vi tanto profeta. Você abre as redes sociais, você vê profeta de tudo que é tipo. Um fala que vai acontecer isso, outro fala que vai acontecer aquilo outro. A igreja do outro é revelação, a igreja do outro revela CPF, o outro faz magia, o outro vende lenço, o outro vende isso, o outro vende aquilo. Por que tudo isso, meu irmão? No tempo que Paulo falou sobre a apostasia. Mas sabe o que me deixa mais chocado, mais triste? É porque esta palavra aqui foi paga um preço para que eu e você tivéssemos ela. Há muitos anos a igreja católica escondeu a palavra. Há muitos anos a igreja católica ela enganou os seus fiéis, porque a palavra, as escrituras, a Bíblia em si é escrita em latim e pregada em latim. Só quem tinha conhecimento eram os padres. E o que acontece? Hoje nós temos a Bíblia. Você pode ter 3, 4 tipos de Bíblia na tua casa. Por que a igreja está sendo enganada, pastor? Porque deixou de ler a Bíblia. Por que as pessoas estão em pânico, pastor? Porque deixaram de examinar as Escrituras. E Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Meus irmãos, isso é muito sério. Que Deus nos faça a igreja voltar a entender que a palavra de Deus é suprema. Que com a palavra de Deus não tem negociata, que a palavra de Deus ela é soberana, que a palavra de Deus é maior do que qualquer profeta, qualquer pregador, qualquer pastor. Que Deus nos faça entender isto, que Deus restaure em nós o desejo de ouvir e pregar a sua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.